Gente, então continuando aqui. O surgimento das cidades e as trocas comerciais. O nomadismo para muitas comunidades humanas foi substituída pelo sedentarismo, e isso aconteceu a partir do momento em que os grupos desenvolveram a agricultura, escolhendo uma terra fértil para plantar e morar permanentemente. Então, como eles estavam frequentemente se deslocando, passaram a observar o comportamento das plantas, o desenvolvimento da planta. Então, se eles estavam ali em uma determinada terra que não produzia bem, e eles se mudavam, e eles reparavam, ó, essa daqui produz bem, a plantação cresce melhor aqui, então vamos plantar aqui, certo? Então passaram a desenvolver a agricultura, passaram a criar animais, e então deixaram de estar se mudando frequentemente e fixaram moradia num local só. Aqui o mapazinho das sociedades antigas, sociedade egípcia e mesopotâmica. No mapa, observe a região que abrigou as primeiras sociedades, entre elas a egípcia e a mesopotâmica. Agora, aqui eu vou fazer só uma observaçãozinha. Quando a gente pega os livros de história e a gente estuda o surgimento das primeiras sociedades, aí a gente sempre vê o que aconteceu fora do Brasil. Só que vocês lembram que eu falei para vocês há pouco tempo atrás sobre a arqueologia? A arqueologia no Brasil, ela também já está bem desenvolvida. Eu estou até lendo um livro que fala sobre o surgimento das primeiras sociedades aqui no Brasil também. Então, a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês sobre o que aconteceu aqui na Mesopotâmia, no Egito, aconteceu em algum momento aqui no Brasil também, tá? É porque a arqueologia aqui no Brasil, ela demorou mais a ser explorada. Então agora não, já faz um tempinho que o pessoal tá explorando isso aí, mas quando a gente vê aqui nos livros de história, não fala muito sobre o Brasil. A agricultura facilitou a obtenção de alimentos pelas pessoas, e isso resultou no crescimento populacional, formando-se assim novas aldeias e cidades. Então, olha aqui, já é uma imagem bem diferente daquela que a gente viu no começo aqui da aula. Olha só, a estrutura é uma estrutura diferenciada, é uma estrutura mais firme, tá vendo? Porque aqui eles já estão fixos em um determinado lugar, eles não pretendem abandonar isso aqui e ir para outro lugar, explorar outras terras. Aqui eles já têm o que precisam, eles têm água, eles têm animais, eles têm plantação. Outra consequência desse processo foi a divisão das atividades. Assim surgiram os seguintes grupos: construtores, pessoas que construíam casas, canais de água, pontes e templos; artesãos, pessoas que produziam cerâmicas, tecidos, roupas e sandálias. Então, aquela divisão de trabalho que eu falei para vocês no comecinho, aqui ela se tornou assim muito mais organizada. Os construtores aqui, eles iam lidar só com as construções. Os artesãos, tinha o pessoal que produzia cerâmica, tinha o pessoal que produzia tecido, tinha o pessoal que produzia roupas e sandálias, cada um com a sua especialidade. E aí a gente já vai se aproximando mais do que a sociedade é hoje. Aqueles indivíduos que viviam na cidade compartilhavam os alimentos e realizavam diversas outras atividades. Havia muitos trabalhadores e com isso aumentaram também os tipos de produtos. O que sobrava era trocado por outros produtos ou serviços, pois não havia dinheiro ou moeda, diferentemente do que acontece na atualidade. Se hoje eu preciso de carne, eu vou ali e compro.
Mas antigamente não existia dinheiro, nessa época aqui não existia dinheiro. Então, se eu tinha uma boiada, certo? Eu produzia gado e o meu vizinho mexia com muitas plantações. Então a gente fazia essa troca comercial. Eu preciso do que ele tem, ele precisa do que eu tenho. Então a gente tem sobrando, vamos trocar. A troca de produtos era um tipo de atividade muito importante em comunidade e deu origem às trocas comerciais. Aí aqui já começa a atividade que vocês vão fazer. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês procuram a gente e até a próxima aula.